Uma boa noite a todos. Abri o livrinho Sementes de Felicidade, caiu na mensagem 145. Não fique triste. A tristeza afasta seus amigos, impede seu progresso, atrapalha sua vida. Você entristece os outros, acaba fazendo mal mesmo sem querer. Remova-a de você. Somente a vibração da alegria contagia para a paz e leva ao amor verdadeiro. Mostre-se sempre alegre, sorria. Estar triste perante os outros é estar triste perante Deus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos guias espirituais. Agradecer pelo momento de agora, por mais uma semana que tivemos e por essa que está se iniciando. Que possamos todos nos manter em boas vibrações, que a lição de hoje possa ser captada por cada um e possamos usá-la da melhor maneira possível, que estejamos em boas companhias e muito aprendizado nessa noite. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos nos livros O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7, onde é do Código Penal da Vida Futura, do livro Pontos e Contos, pelo Espírito Irmão X, onde ele fala paciência, e também no livro Consolador de Emmanuel, por Chico Xavier, na pergunta 225. Todos eles jogando alguma luz a respeito do que nós chamamos de resgate pela dor. Aprendemos pela tradição que o sofrimento faz parte dos nossos resgates e que enfrentar os dissabores com resignação, isso é agradável para Deus. Mas precisamos desdobrar nosso entendimento sobre esse tema para nos colocarmos de maneira mais assertiva sobre isso. Então, lá nas nossas religiões, lá nas nossas tradições religiosas, nós aprendemos que Deus quer que nós soframos. E isso, quando a gente sofre aquilo que precisa passar, quando a gente enfrenta aquilo que nos alcança com resignação, que Deus gosta disso. Mas esse é um entendimento. Nós precisamos ver outros entendimentos, nós precisamos entender outros posicionamentos, outras formas de vermos esse tema. Porque, segundo a doutrina espírita, a visão da doutrina espírita, quando nós nos colocamos de forma mais assertiva sobre esse tema, nós enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas provas, nós enfrentamos tudo isso com outro olhar. Nós enfrentamos isso com outro sentimento, que não esse que nós aprendemos é agradável para Deus, né? Entender que sofrimento é alguma coisa que Deus quer, que Deus precisa de nós. Quando, na verdade, segundo a doutrina espírita, segundo os mentores, isso precisa ser entendido de outra forma. Deus não necessita que nós tenhamos sofrimento. Deus não necessita que nós soframos. Os Espíritos nos dizem que sofrimento é aquilo que nós sentimos por estarmos afastados das leis divinas.
Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos das leis que Deus instituiu para o universo e para o nosso processo evolutivo, nós sofremos. Então, a leitura que nós fazemos acerca do sofrimento não é alguma coisa que Deus envia para nós porque Ele precisa que nós soframos. Sofrimento é aquilo que nós sentimos quando nós nos afastamos de Deus. Então tem um processo de aproximação e um processo de afastamento. E esse processo de afastamento provoca em nós sofrimento. A demora no retorno ao abrigo da lei e a resistência que promovemos nessa trajetória alimenta o nosso sofrimento. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós entramos em processo de sofrimento. Esse é o entendimento que os Espíritos nos alertam. Eles dizem assim: você está sofrendo? Você sente alguma coisa acerca das provas que você está vivenciando? Se nós respondemos que sim, significa que nós estamos nos afastando daquilo que seria o ideal. Nós estamos nos afastando daquilo que os Espíritos chamam de abrigo da lei. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós aceitamos as suas leis, quando nós nos submetemos a essas leis, nós nos aproximamos de Deus. E isso nos afasta do sofrimento. É um entendimento completamente novo, é um entendimento que nós não teríamos se não fossem os Espíritos que vivenciam essa realidade vir até nós e nos alertar acerca disso. E qual que é a lei de Deus? Se Deus é infinito amor, se Deus é infinita sabedoria, se Deus é infinita misericórdia, se Deus é infinita justiça, a lei de Deus é a lei de amor. Amor em todas as suas acepções, em todos os seus critérios, em todas as suas expressões. Deus instituiu uma lei de amor. E essa lei, ela é um impositivo, lei de amor. E isso nos é imposto. Tanto que o Cristo disse: amai o vosso Deus, amai o vosso irmão, amai a si mesmo. E Jesus completa a frase dizendo: isso encerra toda a lei e todos os profetas. Então a lei é de amor. E o nosso entendimento acerca desse impositivo diminui ou elimina a necessidade das criaturas sofrerem. Então, se nós nos submetêssemos à lei de amor, se nós entendêssemos, estudássemos, praticássemos, nos esforçássemos na lei de amor, estariam diminuídas todas as dificuldades e os sofrimentos, e também estariam diminuídas as necessidades do sofrimento. Porque há um entendimento. Se nós nos afastamos de Deus e sentimos sofrimento, esse sofrimento ele se transforma numa necessidade para que entendamos os nossos equívocos, o nosso afastamento, o nosso desentendimento da lei de amor. Então, existe uma necessidade no sofrimento, que é nos alertar. O que estamos fazendo que nos afasta de Deus? O que estamos fazendo que está contra a lei de Deus? O que estamos fazendo que não representa o impositivo do amor nas nossas vidas? Mas nosso livre-arbítrio interfere de maneira negativa na didática divina, pois invalidamos o espiritual em detrimento do material. Então a lei de amor, como é que nós vamos desenhar ela? Como é que nós vamos descrevê-la? Como é que nós vamos representá-la? Como é que nós vamos falar de amor? Amor está muito mais para sentir
e entender e vivenciar do que dizer, fazer, representar. Então a lei de amor, ela está para o espírito que somos. A lei de amor é um impositivo para o espírito. E nós, encarnados, nós temos espírito e matéria. Nós somos a junção dos dois. Mas nós estamos muito mais impressionados com a matéria, com as coisas materiais, as coisas do mundo, as coisas que nos cercam e que nós podemos tocar. É uma realidade, é um fato. Mas existe algo em nós que muitas vezes, quando não é compreendido, quando não é trabalhado, quando não é sentido, acaba muitas vezes por nos atrapalhar. É o aspecto espiritual. O nosso aspecto espiritual, muitas vezes, ele é relegado, ele é abandonado, ele é discriminado e ele é incompreendido. E a lei de amor se aplica ao espírito. O nosso corpo permanece aqui quando nós deixarmos o planeta. As nossas coisas, as nossas riquezas, os nossos títulos, as nossas nobrezas ficam na terra, são coisas da terra, são coisas da matéria. O que sai é o espírito. E a lei de amor é para o espírito. Então, se nós levássemos em consideração, em primeiro lugar, o espírito, em segundo lugar, a matéria, a lei de amor para nós seria mais próxima, mais didática, seria mais acessível. Nós invalidamos o espiritual e nós validamos a matéria somente. Nesse aspecto, temos dificuldades para entender a lei de amor, temos dificuldades em praticar a lei do amor, temos dificuldades em vê-la em ação. Por conta disso, nos afastamos dessa lei. E quando nos afastamos dessa lei, enfrentamos as dificuldades e os dissabores que nos pesam no espírito. Os espíritos nos informam que para enfrentarmos as consequências dos nossos erros passados é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Condições inclusas na lei de causa e efeito, quando então saldamos a dívida com a nossa consciência e alcançamos o equilíbrio. Nós temos muita informação aqui nesta frase. Quando nós encontramos uma dificuldade, quando nós entramos em processo de erro, quando nós precisamos corrigir alguma coisa, nós precisamos, segundo a didática dos espíritos, de 3 situações, de 3 condições: o arrependimento, a expiação e a reparação. E isso está lá na lei de causa e efeito. Quando nós fazemos alguma coisa, nós temos uma consequência contrária. Se nós observamos a lei de amor, se nós observamos o espírito que somos, se nós praticamos o bem, nós temos um efeito contrário que nos alcança, que é o bem. Se nós fazemos o mal, existe um efeito contrário que nos alcança, que é o mal. E isso Jesus quis dizer para nós quando ele disse assim: a cada um segundo suas obras. Se as suas obras são boas, o resultado para você é o bem. Se as suas obras não são boas, o resultado para você não é o bem. E nós precisamos saldar as nossas dívidas. E veja bem, e os espíritos nos alertam, nós não saldamos a nossa dívida com o outro. Nós saldamos a nossa dívida conosco mesmo. Nós saldamos, nós equilibramos, nós apaziguamos a nossa consciência, que é o nosso juiz maior. A nossa consciência, ela é implacável. Quando nós estamos diante da nossa consciência, quando eu me julgo, eu sou um juiz terrível. E
Todos nós somos assim. Então nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. Nós precisamos pagar, saldar a nossa dívida conosco mesmo. E quando nós fazemos isso, dentro de nós encontramos uma paz, nós encontramos um equilíbrio, nós encontramos uma ternura que ninguém nos traz. Nenhuma situação nos traz. Eu só consigo descansar quando a minha consciência, quando eu comigo mesmo estou em paz. Quando eu comigo mesmo estou saudado. Arrependimento, expiação e reparação, nós precisamos explicar rapidamente cada um deles. Arrependimento vem do grego que significa metanoia, a tradução da palavra grega metanoia. E significa para nós mudar o jeito de pensar. Não é comiseração, não é ansiedade, não é angústia, é mudança de pensamento. Então eu penso de um jeito e eu mudo a minha maneira de pensar e penso de uma outra forma. Isso é arrependimento. Aquilo que nós entendemos da palavra normalmente está incompleto. Arrepender é mudar a maneira de pensar. Expiar é quando nós vivenciamos uma situação onde nós estamos por cima e a outra pessoa, a outra condição está por baixo. Expiar é quando nós invertemos esse papel. Nós nos colocamos naquele que vai passar pela situação em detrimento de alguém que vai provocá-la em nós. Expiar é trocar de lugar com a pessoa ao qual eu impliquei, agredi, machuquei. E reparação é quando nós, podendo fazer alguma coisa, nós devolvemos aquilo que no passado nós tenhamos equivocadamente interferido. Então, se eu tiro a paz de alguém, eu preciso devolvê-la. Quando eu faço isso, eu tenho a reparação. Quando eu faço isso, eu quito na minha consciência e eu encontro equilíbrio. Reparação, se eu tomo algo de alguém, eu preciso devolver. Reparação é se eu mancho a imagem de alguém, depois eu tenho que ir lá e limpar, equilibrar, devolver. Então, dentro do processo evolutivo, nós vamos ter constantemente arrependimento, constantemente expiação e constantemente reparação. Às vezes nós fazemos todos, várias vezes em uma encarnação. E às vezes existem coisas que precisamos de uma outra encarnação para conseguir expiar devidamente e reparar. Nos arrependemos, mas às vezes não há tempo de corrigir, não há tempo de reparar e não há tempo de expiar. Precisamos reencarnar para expiar e devolver, reparando aquilo que podemos ter conspurcado em algum momento. Quando nós infringimos as leis divinas e praticamos o mal, olha o que os Espíritos nos dizem. Quando nós infringimos as leis divinas e praticamos o mal, ele sempre será direcionado a nós mesmos. De modo que nós nunca fazemos mal ao outro, mas estamos sim praticando para nós mesmos, que encontraremos as suas consequências em nossa jornada evolutiva. Então nós estamos lá fazendo as nossas caminhadas evolutivas. O mal que nos alcança foi o mal que praticamos. Que esse é o nosso pagamento. Jesus fala na parábola da vinha, né? Os trabalhadores terão os seus pagamentos. Então, se nós praticamos o bem, o pagamento do bem é o bom. Se nós praticamos o mal, o pagamento do mal é o mal. E nós nunca fazemos mal aos outros. Nós estamos sempre fazendo o mal para nós mesmos. Porque não é justo
que nós, em nossas caminhadas, em nossas jornadas, em nossas incongruências, façamos as coisas erradas e depois simplesmente esquece. Joga na conta de Jesus, né? Já que ele morreu na cruz mesmo, joga na conta dele. Na verdade, nós precisamos ter para nós que quando nós fazemos o mal, nós estamos fazendo o mal para nós mesmos. As consequências irão nos alcançar. Por conta disso, nós temos o aspecto da vingança. Às vezes, nós, por não entendermos os aspectos espirituais das leis divinas, tomamos a justiça e fazemos justiça com a nossa própria mão. Imaginamos que somos capazes de entender todo o contexto e tomar uma decisão que é verdadeira e absoluta, quando na verdade isso só pertence a Deus, nas suas infinitas qualidades. Então Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, vai colocar no caminho do indivíduo a dificuldade que ele precisa enfrentar. Porque nós temos muitas encarnações, nós temos muitos dias na Terra e nós fazemos coisas que nos encontrarão invariavelmente no futuro. A justiça divina se encarrega de corrigir todo o mal praticado. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Inclusive Jesus, quando ele encontra aquele grupo que lhe traz uma mulher e que diz que ela precisa ser apedrejada, Jesus faz todos desistirem da empreitada, no final fica ele e ela. E então ele pergunta para ela: mulher, aonde estão aqueles que te acusam? E ela olha em volta e diz: eles se foram. E daí Jesus diz assim: se eles não te julgaram, eu também não te julgo. O que Jesus quer dizer para nós com esta parábola? Ele diz para nós que ele podia julgar aquela mulher. Ele era o mestre. Ele saberia como fazê-lo. Mas ele sabia que a consciência daquela mulher encontraria ela no momento oportuno e traria a dificuldade que ela iria enfrentar para se redimir com a própria consciência. Não eram com aqueles homens, não era com Jesus, era com ela mesma. Se eles tinham consciência pesada e não julgaram ela, não atiraram a primeira pedra, Jesus também não faria. Porque ele sabia que, com o tempo, ela encontraria a sua própria consciência. Entender que aquilo que nos alcança é consequência da lei de ação e reação, e que o entendimento desse impositivo oferece lógica razoável ao nosso desaire, faz com que nós enfrentemos a nós mesmos, ao invés de transferir responsabilidade aos outros ou às situações. Então existe uma lei de ação e reação, e nós somos convocados, inclusive pelo Cristo, a nos absorvermos pela lei do amor. Então, quando nós entendemos esse impositivo, eu paro, eu metanoia, eu arrependimento na minha cabeça. Então eu sei que se eu taco pedra, a pedra volta para mim. Eu mudo meu entendimento e eu passo a me aproximar da lei de amor. Eu passo a dosar os meus passos e as minhas atitudes pelo entendimento do Cristo. Como que eu faço? Espera aí. Isso que eu vou fazer agora, o Cristo faria? Isso que eu vou fazer agora, se eu fizesse na frente do Cristo, ele aprovaria? Nós estamos pensando de acordo com o Mestre. Nós estamos pensando de acordo com a lei de ação e reação. Nós estamos pensando de acordo com a lei de amor. E se eu sei que se eu faço errado, volta para mim, parei. Porque não é o outro que vai resgatar, não é o outro que vai espiar, não é o outro que... Sou eu. Vai chegar em mim. E daí aquilo que me acontece não é problema do governo, não é problema do inverno, não é problema... É para mim. Para me chamar a atenção.
para eu prestar atenção, para eu mudar o meu pensamento, para eu agir diferente. Então, aquilo que eu enfrento com um outro espírito, com um outro entendimento. Não mais aquele entendimento velho, não mais aquela conduta equivocada, não mais como no passado. Eu mudo o meu entendimento e eu mudo as minhas perspectivas. Porque a lei de ação e reação sempre vai nos alcançar como um impositivo. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, o inferno está em todo lugar aonde existam almas sofredoras. A alma carrega em si mesma o seu próprio castigo, e em toda parte onde se encontre. Assim como o céu é em toda parte onde existam almas felizes gozando perfeição. Então, sofrimento está condicionado ao nosso grau evolutivo. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, quanto mais nós entendemos acerca das realidades espirituais, quanto mais nós validamos e entendemos acerca da realidade material, quanto mais nós criamos dentro de nós espaço, menor é a nossa vinculação com o sofrimento. Nós vamos nos submeter às leis divinas, nós vamos praticar a lei de amor e nós vamos nos aperfeiçoando. Mas os indivíduos que preferem o vínculo material, os indivíduos que preferem muitas vezes os equívocos, os indivíduos que, estando em sofrimento, atribuem esse sofrimento a Deus, às situações, às coisas, às outras pessoas, esses indivíduos vão enfrentar e vão sentir como se o inferno estivesse do lado deles. Mas isso está associado ao próprio processo de melhoramento, de aperfeiçoamento. Assim como aqueles indivíduos que, se encontrando em estado de paz nas suas consciências, os indivíduos que se submetem a essa lei de amor, ou os indivíduos que praticam as leis de Deus, esses indivíduos parecem que vivem como se fosse um céu na terra. Eles já conseguem alcançar esse entendimento acerca da perfeição que todos nós podemos almejar e vivenciar. A perfeição relativa ao nosso estado de aperfeiçoamento. Deus quer o fim do erro e não de quem erra. E desta forma, ele sempre leva em conta qualquer ato que indique entendimento e desejo de retificar, oferecendo infinitas oportunidades de reajustes e possibilidades de melhora sincera. Então, Jesus fala para nós assim: Deus não quer o fim de quem erra, Deus quer o fim do erro. Então, aqui significa afastamento das leis divinas, significa afastamento da lei de amor. Quando nós tomamos nas nossas mãos esses aspectos que pertencem a Deus, esses aspectos que pertencem à espiritualidade, nós estamos cometendo um erro. E Deus quer que nós paremos de errar, Ele não quer nos matar. Deus não quer o fim do espírito, Ele quer o espírito próximo dele. Nós que somos espíritos, somos filhos de Deus. Somos criações divinas. E Jesus disse que nós somos como Ele. E que nós somos irmãos dele. E se Ele se referia a Deus como Pai, significa que Deus também é nosso Pai. Mas vejam só, nós somos filhos de Deus, e se não fosse o Mestre nos dizer, nós não saberíamos. Como assim? Como que você tem paternidade divina e não sabe? Como que nós temos paternidade divina e não
levamos isso em consideração nas nossas manifestações aqui no planeta, aqui nas nossas encarnações. Deus quer que nós nos aproximemos dele e Ele quer que nós paremos de errar. E como um bom pai, qualquer coisa que nós façamos, qualquer pensamento que nós alimentemos, qualquer situação que nós vivenciamos, e nós alimentamos, vivenciamos, fazemos aquilo com o intuito de acertar, Deus leva em consideração. E Ele tem como fazer isso. Ele tem as virtudes ao infinito, coisa que para nós é difícil de nós entendermos. Virtudes infinitas, leituras infinitas sobre nós mesmos. E quando nós temos sinceridade nos aspectos da nossa melhora, nós encontramos sim oportunidades de reajuste e possibilidades de melhora diante das observações divinas sobre nós. Então, vale a pena alimentarmos em nós o bem e o bom. As realizações do Espírito não são gratuitas e se constituem em patrimônio eterno, adquirido a preço alto em esforço e experiência. Então, espíritos que somos, nós precisamos das realizações íntimas. Essas realizações constituem o nosso patrimônio, e os espíritos dizem patrimônio eterno. Nós não perdemos mais. Nunca mais deixará de fazer parte nas nossas contas, mas nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos vivenciar, nós precisamos experienciar. Nós não vamos adquirir patrimônio eterno só com teoria. Nós precisamos do exercício. E esse exercício custa para nós. Custa muitas vezes altos preços, do qual muitas vezes a gente até nem gostaria de pagar. Mas depois que nós liquidamos essas faturas, fica eternamente conosco. Tenhamos coragem, nessa sentiremos medo, aplaudiremos a impulsividade e esqueceremos a sabedoria da prudência. Precisamos de coragem, porque nós vamos sentir medo. Muitas vezes nós vamos sentir medo. Muitas vezes nós vamos tremer, nós vamos titubear diante daquilo que precisamos passar. Precisamos passar por aquilo. E precisamos entender aquilo como o nosso passado nos encontrando. Precisamos entender aquilo como o esforço necessário para entrarmos em equilíbrio com a nossa consciência, para que atinjamos a paz dos que sabem e dos que conhecem. Precisaremos pagar esse preço e termos coragem. De nossa parte, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do nosso coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Então existem armas que são invisíveis, e essas armas são as armas do Espírito. É o nosso trabalho silencioso, é o trabalho silencioso feito no coração, é o trabalho silencioso feito na oração, na meditação, na fala com Deus, naquilo que nós sentimos e racionalizamos, na nossa consciência. O sacrifício vivo e proveitoso que nós fazemos nas nossas comunidades, nas nossas famílias, dentro das nossas casas. Aonde muitas vezes ninguém vê a não ser Deus. E ninguém entende a não ser o Mestre Jesus. Mas precisamos buscar. Isso não vem pronto, ninguém traz na mochila, não cai do céu. Nós precisamos movimentar o nosso espírito nessa direção. Busca do entendimento. Aprendendo a vencer.
sem armas visíveis, simplesmente com os combates silenciosos do nosso coração. Assim encontraremos a salvação, que, segundo o benfeitor Emmanuel, é sinônimo de autoiluminação. E entenderemos que ninguém irá nos salvar, mas nós mesmos iremos realizar o trabalho de equacionamento dos nossos desequilíbrios. Então o benfeitor Emmanuel diz assim: autoiluminação significa salvação. Quando nós nos iluminamos, quando nós evoluímos, quando nós realizamos os trabalhos requeridos pela lei de ação e reação, quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para a prática do bem, quando nós arrependemos, expiamos e provamos, nós mesmos iremos nos salvar. Ninguém irá nos salvar. Ninguém irá vir num barco, ninguém irá vir num helicóptero, ninguém irá mandar um pequeno exército, um tanque de guerra lá nos resgatar. Nós nos salvaremos. Nós nos autoiluminaremos. Nós mudaremos o nosso entendimento e praticaremos aquilo que nos é pedido pelo Pai, que é as leis divinas, as leis de ação e reação, as leis de amor. Nós mesmos iremos realizar o trabalho de equacionamento dos nossos desequilíbrios. Então, essas formas desequilibradas, essas atitudes desequilibradas que muitas vezes nós mantemos, nos afastam de Deus. E isso depõe contra nós próprios. Nós mesmos iremos enfrentar as dificuldades, nós mesmos iremos sentir o sofrimento. Quando nós entendermos essas regras e nos colocarmos como o Cristo nos pede, a caminho do bem, a caminho da ordem, invariavelmente nós nos autoiluminamos. E o fazendo, nós nos salvaremos das dificuldades e das crises. E entraremos em equacionamento, em equilíbrio com a nossa própria consciência. São muitas informações, os espíritos sabem que nós precisaremos de muito entendimento e de muita busca para que consigamos realizar essas tarefas. Elas não são fáceis, mas o Mestre conseguiu. Ele mesmo disse para nós: tenha fé, eu venci o mundo. Se o Mestre consegue, nós somos irmãos dele, significa que nós também conseguiremos. Mas precisamos fazer, como dizem ali os Espíritos, ter coragem e não fugir aos enfrentamentos. Entendendo isso, nós harmonizaremos o nosso espírito e o nosso próprio coração. Convido a todos para que elevemos o nosso pensamento buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que os seus ensinamentos, através do exemplo do Cristo, Pai, cheguem até nós. Que nós possamos abrir a nossa mente, de forma que possamos receber as luzes do alto, clareando o nosso próprio espírito, iluminando a nossa jornada e os nossos pés. Que tenhamos capacidade de articulação conosco mesmo, que consigamos falar com a nossa própria mente e com a nossa própria consciência. Que possamos elevar a nossa voz em oração e o nosso pensamento em meditação, buscando esses entendimentos nas fontes infinitas do alto, que estão sempre abertas à nossa sede, à nossa busca e à nossa procura. Que os bons espíritos que nos trazem essas notícias consigam realizar em nós o trabalho de evolução e de aprimoramento tão necessário. Que nós consigamos, através do nosso esforço, como diz Emmanuel, a nossa própria salvação. Que o Mestre Jesus não permita que nós o abandonemos agora que conseguimos encontrá-lo e entendê-lo. E que ele seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.